muito longe. Não vá muito longe. É a proposta que o diabo continua fazendo, queridos, preste atenção nisso. A verdade do Evangelho muitas vezes está patente aos nossos olhos, mas nós não prosseguimos para viver uma vida de relacionamento com Jesus, que torne Jesus crucificado aquilo que nos impeça verdadeiramente de ter um engano como aquilo que motiva a nossa vida espiritual. Ou em outras palavras, nós até gostamos de Jesus, cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas não damos o passo. Além disso, ficamos apenas numa fé superficial, ainda com muitos anexos, mostrando que Jesus exposto não é aquele que nós cremos. Então é que Paulo faz uma outra pergunta no versículo 2. Olha na sua Bíblia, por favor. Ele faz uma pergunta para os irmãos lá da Galácia. Eu só quero saber de vocês uma coisa. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, nós sabemos que os meninos lá da Galácia, a igreja da Galácia, aquele povo lá da Galácia, eram pagãos. Eles não tinham nenhuma tradição judaica, eles não conheciam nada da Torá, da lei do Antigo Testamento, absolutamente nada. Então é óbvio que eles não receberam a obra do Espírito Santo pela lei. Porque Paulo, ao pregar, não usou nenhuma das mensagens do Antigo Testamento para aqueles queridos ali da Galácia. O evangelho pregado era o evangelho que Jesus Cristo era o Senhor. Jesus Cristo era o Salvador, que Jesus Cristo era o Deus que havia morrido na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas havia ressuscitado. É só você ler aquilo que Paulo prega em Atenas, para você perceber como era o evangelho que Paulo pregava aos pagãos. É o evangelho dizendo aquele Deus desconhecido, o Deus que vocês adoram sem ver, é esse Deus que eu vim pregar para vocês. Esse Deus que é o Criador de todas as coisas, para nos salvar, tornou-se um de nós, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, e é esse Deus que eu vos prego. Amados, essa era a pregação de Paulo entre os pagãos, entre os gentios. E funciona assim entre a gente, não é? Imagine você que vai conversar com alguém lá do seu trabalho, que não tem nenhum conhecimento do Antigo Testamento, das leis, sobre sábado, sobre alimentação, sobre circuncisão. Aí você fala de circuncisão para uma pessoa e fala, que palavrão é esse? O que isso significa, né? A gente não chega para as pessoas que não conhecem a lei e dizem e vão ensinar a lei para elas para falar de Jesus. Seria uma incoerência. A gente fala de Jesus e depois diz assim, olha, é importante saber que tudo isso aqui, que é o cumprimento de Deus em Cristo, havia sido prometido desde lá de Gênesis. A gente olha para o Antigo Testamento depois que conhece Jesus, não é? A gente não começa lá no Antigo Testamento para depois descobrir, tem Jesus na história. Apareceu Jesus aqui. Você está entendendo o que Paulo está dizendo para os irmãos da Galácia? Queridos, vocês receberam o Espírito Santo da vossa salvação, porque vocês conheciam a lei e chegaram então ao conhecimento do Evangelho? Claro que não. Vocês ouviram o Evangelho da fé, e pelo Evangelho da fé, a pregação da fé é o quê, irmãos? Está faltando uma palavrinha aí que está subentendida. A pregação da fé é em Cristo, é óbvio, está subentendido o texto. Vocês não vieram à fé por guardar a lei, mas pela pregação da fé em Cristo. Agora o verso 3, ele continua. Vamos ler juntos, verso 3? Sois assim insensatos, que tendes começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Esse texto aqui, queridos, me desculpe se isso vai trazer algum escândalo para você, mas Paulo está sendo irônico. E a ironia de Paulo é simples. E a ironia aqui não é pecado, não. A ironia aqui é o seguinte, queridos, vocês começaram no Espírito Santo, está descendo para a carne. O que Paulo quer dizer com isso, queridos? Vocês que receberam o Evangelho da salvação, baseados na pregação da fé, e receberam o Espírito Santo pela pregação da fé, agora estão achando que para ser cristão, precisa cumprir a lei, confiando no poder da carne? Veja que a lei tem a ver com obras.
A lei tem a ver com cumpra-se isso, faça-se aquilo, subjuga a sua carne, não coma isso, não coma aquilo, subjuga o seu tempo, não vá lá, não faça aquilo, está entendendo? A lei sempre coloca uma obrigação que faz com que eu, de alguma maneira, tenha que trabalhar com o meu corpo, tenha que exigir da minha carne um cumprimento da lei. A lei é a confiança naquilo que eu posso fazer, entende? A lei é a confiança naquilo que eu posso fazer. Porque a lei diz assim, não faça isso. E porque eu, então, confio em mim, eu encontro vontade em mim, encontro poder em mim, encontro decisão em mim e não faço. Está entendendo? Para cumprir a lei, eu preciso ser muito forte. Eu preciso contar com o meu poder. Eu preciso contar com a minha eficiência. Eu tenho que contar comigo. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Vocês começaram no Espírito Santo e agora estão voltando para vocês mesmos, estão achando que aquilo que o Espírito Santo fez não é suficiente, e agora vocês acham que agora precisam conquistar o céu com a força do seu braço, com a guarda das leis, com a confiança naquilo que seu corpo pode fazer, naquilo que você pode fazer, naquilo que a sua decisão pode fazer, naquilo que sua vontade pode fazer. É óbvio que Paulo está querendo dizer para eles, vocês são insanos. Insanos. Agora veja, amado, que a religiosidade, de uma maneira geral, a religião vai dizer exatamente isso. Faça isso, não faça aquilo, não faça mais isso. A religião, de uma maneira geral, quer dizer que pelo esforço humano, a gente consegue chegar a Deus. É aquela música do Gilberto Gil, vocês lembram? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, vocês lembram? Aí ele fala assim, aí ele vai citando um monte de coisa que tem que fazer a partir de uma fé baseada em obras. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer mais aquilo outro. É a fé fundamentada no eu. Eu tenho que fazer. E quando eu não faço, eu sou um fracassado. Eu sou um mentiroso, né? Mentindo para mim mesmo, porque eu não consigo cumprir aquilo que a própria lei que eu acredito me diz para fazer. É o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 7. Ele vai dizer assim, desaventurado homem que sou, quem me livrará do terror dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Eu desculpo que é uma lei dentro de mim, que está guerreando dentro de mim, que me faz fazer o que eu não quero fazer, enquanto que eu quero fazer, eu não consigo. Aí ele dá um brado, desaventurado, e a palavra que ele usa lá é desgraçado, sem bênção nenhuma, um miserável. Quem me livrará dessa lei da morte, que me obriga, que incide sobre mim, me fazendo caminhar a realização daquilo que eu não quero. A lei não me livra dessa culpa e nem me traz salvação, porque a lei me obriga à autossalvação. E quando eu entendo que qualquer religião, que o cumprimento de determinadas obras é a minha salvação, eu não preciso de um salvador, porque eu estou salvando-me a mim mesmo. Desculpa a redundância. O que Paulo está dizendo para os queridos ali da Galácia é, queridos, quando vocês estão confiando na carne, nas obras da carne, nas obras da lei, naquilo que eu posso fazer em relação à lei, então já não é mais no Espírito que vocês estão vivendo. Porque vocês estão confiando na segurança das regras e ritos e hábitos que vocês seguem. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tem a ver com algumas coisas que a gente faz às vezes sem perceber. Eu não fui domingo na igreja, meu Deus, essa semana vai ser amaldiçoada. A gente começa a entender que o fato de não seguir determinados comportamentos, ainda que eles sejam muito bons, a gente nem percebe que a gente transforma isso em regra. Tem que ir ao culto. Por que você tem o culto? Porque eu preciso ir ao culto. A gente acha assim, porque o pastor depois vai na semana, vai falar, mas eu não vi você na igreja. Algum irmão vai dizer assim, mas eu senti tanta sua falta. Irmão, a gente quando começa a viver o cristianismo por causa dessas coisas, alguma coisa está errada no nosso coração. Porque a regra está passando acima daquilo que tem que ser o meu amor por Jesus. A regra passou a ser alguma coisa que eu preciso cumprir para me entender que eu estou me auto-salvando.
Eu tenho que ler a Bíblia todo dia, para entender que de alguma maneira eu estou cumprindo a agenda da espiritualidade. Quando as disciplinas espirituais, quando a vida no espírito começa a se tornar em regras, a gente está partindo exatamente para aquilo que Paulo está falando. A gente está decaindo do espírito, caindo na confiança em nós mesmos. Isso é uma coisa tão séria, que a gente pergunta às vezes para as pessoas, por que elas vão à igreja, por que elas se reúnem enquanto povo de Deus. Elas dão muitas respostas, mas poucas assim, porque eu quero adorar o meu Senhor na companhia dos meus irmãos, que me edificam, porque são comunidade do povo de Deus, que me fortalece na fé, e eu preciso estar em comunidade com o povo de Deus, para ser alimentado na minha vida com Deus, para entregar meu coração ao Senhor, para daquilo que os nossos pais lá do passado diziam, para ter o meu gozo no Senhor, minha alegria no Senhor, porque eu amo o meu Senhor, porque o Espírito Santo me impele, me constrange a viver na dependência do meu Senhor, na presença dos meus irmãos em Cristo. Isso alegra a minha alma. Que bênção é quando a gente vive no Espírito. Que bênção é quando a gente sabe que a nossa vida cristã é impulsionada pelo Espírito e não no aperfeiçoamento da carne. É por isso que versículo 4, olha no versículo 4, ele faz uma pergunta para os queridos: terá sido em vão que tantas coisas vocês experimentaram? Queridos, a palavra sofrestes aí não está boa. Porque essa carta em nenhum momento fala de sofrimento. Mas a palavra fatos, a palavra em grego fatos que aparece aí, ela pode ser usada tanto para sofrimento físico quanto para experiência. E aqui os teólogos os exegetas, os intérpretes das Escrituras, estão convictos de que o texto não está falando de sofrimento, porque nenhum lugar da carta aos Gálatas fala de sofrimento. Que a palavra aí tem que ser traduzida por experiência. Está dizendo o seguinte, queridos, olha para vocês, terá sido em vão que tantas coisas vocês experimentaram de Deus? Será que foram em vão que tudo aquilo que vocês experimentaram de Deus? Paulo está aqui apelando para a memória emocional. Está dizendo, queridos, olha para a vida de vocês. Olha para aquilo que vocês experimentaram em Deus. Quantas vezes vocês choraram pela presença do Senhor. Um momento de gozo na presença de Deus. Tudo isso que vocês experimentaram foram em vão. Agora estão deixando isso para confiar em si mesmos. E aí o versículo 4 está confuso, né? Se, na verdade, forem... A melhor tradução seria assim: ainda que fosse em vão. Ainda que fosse em vão. Aí ele continua o raciocínio no versículo 5. Ainda que fosse em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí Paulo diz o seguinte: ora, o poder de Deus que se manifestou no meio de vocês, o poder de Deus que vocês sentiram no momento que estavam ouvindo a palavra de Deus, veio sobre vocês porque guardavam a lei ou porque creram na palavra de Deus? Porque creram no Evangelho de Deus pregado? É óbvio que a resposta a todas as perguntas é claro que não foi pela lei, foi pela fé. Foi pela fé em Cristo que nós experimentamos tantas coisas, inclusive o poder de Deus operando na nossa vida. Então é que Paulo passa para o versículo 6, queridos, para falar sobre aquilo que Abraão é. Todas as pessoas que conhecem o Antigo Testamento, que já leram o Antigo Testamento, sabem o que Abraão é para o povo de Israel. É o pai da nação. A palavra Abraão, Abraham em hebraico, tem um nome extremamente interessante. Porque Abraham em hebraico é Ab, pai, Raam, útero. Pai com útero. Você já viu que tem alguma coisa estranha nisso, né? Que Deus mudou o nome de Abraão para Abraham, para dizer que ele seria o gerador de uma grande nação. Imagine então como os israelitas olham para Abraham. Eles pensavam o seguinte: nós saímos ali do útero de Abraão. Claro que Abraão não tem útero, né, queridos? Isso é uma linguagem figurada.